Antes de começarmos, gostaria de agradecer a você que está aí, que está do outro lado, que está acompanhando esse trabalho, está acompanhando o Trilha do Futebol. Eu estou muito feliz com isso. E de coração eu espero que tudo que eu passe aqui seja muito proveitoso para você e que de certa forma você também consiga utilizar isso, consiga utilizar tudo que vai ser ensinado para você evoluir, para você conseguir ajudar ainda mais o seu filho. Bom, vamos lá. Hoje o assunto, trilha do futebol, do sonho aos gramados. O que nós abordaremos aqui hoje? Aqui. Pronto. O que você precisa fazer para iniciar a carreira do seu filho como jogador? Esse foi o tema principal do nosso webinário e muitas vezes você vai pensar assim, poxa, mas o que eu preciso fazer? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Qual que é o caminho exato? E antes de ir para essa área, eu quero passar isso aqui para você. Você sabia que sem o intermédio de ninguém, você, pai, tem o poder de conseguir uma avaliação para seu filho nos principais clubes brasileiros? E quando eu falo isso, os pais falam assim, mas como assim? Eu consigo isso sem ter... Eu tenho o poder de fazer isso sem intermédio de ninguém? Eu simplesmente, com o meu esforço, eu consigo fazer isso? Sim, você consegue. E talvez você pode estar pensando que isso é bom demais para ser verdade. Bom demais do que ponto? Fala, não, isso não tem como. Isso não tem condição. Mas é o que eu vou mostrar para você. Mas como é que eu sei que você pensa isso? Porque há anos atrás, quando eu não trabalhava com futebol, eu pensava a mesma coisa. E até para você que está aqui comprometido, que está junto comigo, que está agora acessando esse webinário, se você se comprometer comigo, como você está comprometido com a vida do seu filho, com a carreira do seu filho, e ficar comigo até o final desse webinário, eu me comprometo a disponibilizar um material riquíssimo, um material que para mim vale ouro esse material. É um material que chama Manual de Avaliações. O que você vai encontrar dentro do Manual de Avaliações? Como é que funciona exatamente as avaliações dos grandes times da Série A e da Série B e de alguns times ainda também da Série C e alguns times que teu filho pode iniciar a trajetória dele como jogador de futebol. Então, se você ficar comigo, se você estiver comprometido com o futuro do seu filho, estiver comprometido comigo até o final, independente se eu vai levar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, se você estiver comprometido no final, eu me comprometo a entregar o manual de avaliações para você. Se você tivesse ideia do que está contido nesse manual, do tanto de informação que tem, que você vai conseguir ajudar teu filho, eu te garanto que você ficaria até o final. Bom, e atenção. O que eu preciso deixar de atenção para vocês? Agora, horário nobre, 9 horas da noite, às vezes você está sentado na frente da televisão com o celular na mão e está rolando novela na TV, ou você está com o teu próprio filho do teu lado brincando e não está prestando atenção. Eu quero te deixar um alerta. Um alerta do quê? Essa aula que eu vou passar para vocês é aprendizado de 11 anos meu dentro do futebol, envolvido com futebol e trabalhando com isso. 11 anos que eu dediquei a minha vida a poder trabalhar com futebol, eu dediquei minha vida a esse esporte. E eu vou passar dicas valiosíssimas para você, pai, que está buscando a oportunidade do teu filho. Então, de coração, se você está na frente da TV e tem gente do seu lado, eu recomendo que você vá para um espaço, que você vá para um lugar que você consiga se concentrar, que eu acredito muito que conhecimento não ocupa espaço. Então, o conhecimento que eu vou passar para você pode ser extremamente transformador para o que você está buscando, para o que você está querendo com o seu filho. Então, dê valor a tudo isso que foi passado aqui, que será passado. Dê valor a isso. Se isole, ou se você quer chamar teu filho para ele aprender um pouco como é que funciona, fica do teu lado e fala, filho, agora vem aprender junto com o papai. O Vini Careca vai querer ensinar, vai querer passar o conteúdo que é muito valioso para você. Então, vamos absorver o máximo desse conteúdo. Fechado? Bom, quem sou eu? Desculpa até a falta de educação, deixa eu me apresentar. Alguns de vocês estão até aqui porque baixaram o e-book, né? 11 maneiras de como iniciar a carreira do seu filho como jogador de futebol. É um material que eu encontrei 11 maneiras para você conseguir iniciar o seu filho quanto ao esporte, você conseguir saber para qual caminho ir. Material riquíssimo também de conteúdo. Eu levei muito tempo para fazer esse conteúdo, disponibilizei a custo zero para você ter essa base, para você ter todo esse conhecimento. Mas quem que é o Vinícius? Bom, como eu falei, eu já trabalho com futebol há 11 anos e eu, em 2008,
quando eu entrei na faculdade de Educação Física, meu sonho era ser técnico, era ser treinador de futebol. E eu comecei como treinador das categorias menores, comecei como treinador das categorias sub-9, sub-11, sub-13 no futebol. E no futsal eu comecei com sub-5, sub-7, sub-9. E foi um aprendizado gigantesco para mim, eu aprendi muito, mas muito mesmo, principalmente como lidar com as crianças e o que fazer, o como fazer. Tive uma grande experiência dentro da organização de competições. Competição essa, Copa Brasil Sub-15, era uma competição muito grande, que só participavam os 20 times da Série A, os 20 grandes times, era no norte do estado. E trabalhei como gerente de marketing do PSTC, que é um excelente clube formador no interior do estado, lá em Londrina. Já revelou jogadores incríveis para o mercado nacional e internacional, inclusive um jogador pentacampeão. Eu fui supervisor geral das categorias de base do Curitiba por quase 4 anos. Então, o meu trabalho era supervisionar quase 200 atletas, desde a categoria sub-10 até a categoria sub-20. Era muito trabalho. Eu trabalho com marketing de relacionamento, e dentro do marketing de relacionamento eu trabalho com desenvolvimento pessoal, profissional, formação de liderança. E hoje, atualmente, dentro do futebol, depois de toda essa experiência que eu tive, há 3 anos e meio, eu sou um empresário de jogador de futebol. É um agente, um intermediário. Então, eu gerencio carreira de jogador de futebol. E gerenciar a carreira, de maneira resumida, o atleta se preocupa com dentro de campo e nós, empresários, nos preocupamos com todo o resto fora de campo. Tá? Bom, em 2016 eu fiz um curso de gestão da CBF. O que esse curso me possibilita? Me capacita, no caso. Ele me capacita a trabalhar dentro da gerência de qualquer clube da Série A, da Série B, da Série C, da Série D e clubes de categorias de base. Então foi um curso onde eu conheci muitos gestores, foi um curso longo de 8 meses. Por 8 vezes eu tive que ir ao Rio de Janeiro, estar dentro da CBF para poder aprender com quem sabe de futebol. Então o que eu venho passar para vocês é uma coisa muito simples. O que eu venho passar não é o que eu acho, e sim o que grandes estudiosos, grandes pessoas que trabalham na área nos passaram, e eu absorvi esse conteúdo, mastiguei e vou estar passando para vocês. Segundo, como intermediário da CBF, eu represento hoje a Força Carreira Esportiva, e dentro da Força Carreira Esportiva nós representamos cerca de 40 atletas. Mas o que eu quero deixar bem claro é que eu recebo várias mensagens como essa, pais de atletas de sub-5, de sub-9, de sub-12, sub-11, me encaminhando vídeos falando: Vinícius, eu quero que você seja o empresário do meu filho. Não é muito por aí que funciona a situação. E eu vou explicar um pouco isso ao longo do trabalho, ao longo da apresentação agora com vocês. Mas dentro desse trabalho da Força, é um trabalho que eu acredito muito no que eu faço, porque dentro do clube que eu trabalhava como supervisor geral das categorias de base, eu via muito que o atleta era considerado apenas um número. Quantos atletas tem? 180, 200 atletas, mas não tinha aquela situação de quem é o atleta, quem é a família, quais foram as histórias, o que passou, o que deixou de passar, quais foram os desafios, quais foram as vitórias. E isso no clube de futebol é humanamente impossível um supervisor fazer tudo isso. Então era um dos propósitos trabalhar nesse segmento, de conseguir fazer um trabalho personalizado para cada um das pessoas que acreditam dentro do nosso trabalho. E por que trilha de futebol? Eu resumo a trilha de futebol em dois motivos, né? Quando eu tinha 12 anos, eu tinha um pouquinho de cabelo ainda, hoje nem se fala mais sobre isso. Dentro do trilha do futebol, há 12 anos, quando eu tinha mais ou menos, eu sempre joguei futsal. Então eu joguei futsal desde pequenininho. E eu lembro, cara, era muito bacana quando as viagens, as competições estaduais, as competições nacionais dentro do futebol, era uma equipe muito vitoriosa. Inclusive, jogadores que jogavam comigo hoje estão no profissional, estão jogando profissionalmente. E eu lembro que com 12 anos, eu nunca tinha chutado uma bola de campo, não era a minha praia, eu sempre joguei futsal. E eu simplesmente fui fazer uma avaliação. Fui fazer uma avaliação num grande clube hoje, da Série B. E esse clube, ele abriu uma famosa peneira. Vou estar falando um pouco mais sobre isso. No que ele abriu a peneira, eu cheguei no dia, eu lembro que era um sábado de manhã. Cheguei com a minha bicicletinha, porque meu pai não ia conseguir ir na hora, ele só ia conseguir se apresentar depois. E cheguei lá para fazer o treino, para fazer a peneira. Eu lembro que tinha cerca de 200 meninos. E a organização foi mais ou menos assim. Vem metade para cá, metade para lá. Vamos ver qual que é a sua posição, vamos ver onde você joga, se você joga na zaga, né, na defesa, no meio ou no ataque. E eu lembro que dentro da avaliação a única coisa que eu sabia fazer era correr. Eu corria pra caramba, eu corria para um lado, corria para o outro e não peguei na bola. Não peguei na bola, minha avaliação foi horrível e eu tenho certeza que o avaliador ele falou, não, esse não tem condição.
Mas por quê? Porque eu não estava devidamente preparado para aquela avaliação, eu não sabia o que ia acontecer lá. Simplesmente fui para a avaliação e comecei a, vamos ver o que vai dar. E eu lembro até, nem sei se meu pai se lembra disso, mas meu pai, depois ele chegou na avaliação, ele me deu um abraço e falou assim, filho, fica tranquilo. É óbvio que eu não passei, né? Ele falou assim, filho, fica tranquilo, futebol não é para todo mundo. Enfim, e por que aí o trilho do futebol? Porque aquilo me marcou, porque eu via as competições no final de semana, era a rodada do Brasileirão, domingo, às 16 horas, sempre tem jogo, e eu falava, caramba, já pensou eu lá no meio, já pensou eu junto, já pensou eu trabalhando com futebol, nossa, já pensou eu jogando futebol? E isso marcou. E quando eu fui prestar vestibular para educação física, comecei a trabalhar com isso, e quando eu já estava nas categorias de base do Curitiba, foi o segundo momento. Foi quando meu pai me ligou, falando o seguinte, olha, eu tenho um neto, um amigo do pai, ele tem um neto que é um excelente jogador, é um fenômeno. Esse é nossa senhora. Aí eu fiquei meio assim, né? Eu não sei se vocês sabem, mas quantas pessoas por dia vocês acreditam que falam isso pra mim? Olha, eu tenho um filho que ele joga demais, ele é muito bom. Quantas vezes vocês acham que eu não escuto isso por dia? Mas era meu pai, eu falei, poxa, eu tenho que atender meu pai, né? E eu de maneira muito simples, eu mostrei para esse avô o que ele precisava fazer para ter uma oportunidade. Porque eu acredito assim que oportunidade todo mundo precisa ter, né? Se você vai ser jogador de futebol um dia ou não, é outra coisa. Se o teu filho vai ser jogador de futebol, é outra coisa. Mas a oportunidade, sim, você tem que ter. E eu mostrei exatamente o que ele precisava fazer. E esse avô fez o que foi preciso, o neto dele fez uma avaliação, não foi aprovado, mas daquilo eu tirei como lição o seguinte, que para mim era uma informação tão simples, era uma informação do dia a dia, era uma informação corriqueira, que poxa, que fez a diferença que meu pai foi funcionário público por 42 anos, que aquela pequena informação, quando eu passei para o meu pai, que ele passou para esse avô, ele conseguiu ter um norte, ele conseguiu ter um direcionamento. Então a trilha do futebol, ela nasce justamente dentro desse ponto, dentro de ter trabalhado dentro de clube de futebol, sendo um empresário, sabendo como é que funciona o meio, e uma maneira muito simples de poder ajudar os pais ao que fazer, o que eles precisam fazer. Então, assim, se você perguntar o porquê, são esses dois motivos que eu comecei a fazer, e eu estou trabalhando nesse projeto há mais de 6 meses, talvez você já tenha visto algum vídeo, alguma coisa no Instagram, no próprio Facebook, estou trabalhando nisso a fundo. E qual que é o meu objetivo, querendo ajudar você? É muito simples. Meu objetivo é fazer com que você, pai, e seu filho errem menos. Entende que vocês não precisam dar as mesmas cabeçadas que eu dei, ou você não precisa cometer os mesmos erros que a maioria cometem? Eu sempre costumo dizer que é o seguinte, não existem erros novos. Existem pessoas novas cometendo erros antigos. Existem pessoas cometendo erros que outras pessoas já cometeram. Então o meu papel hoje é instruir você a não cometer esses erros. A não cometer, de maneira muito simples e direta. E aí eu te pergunto o seguinte, e se com essas informações que você vai obter, o teu filho tiver uma oportunidade de fazer uma avaliação? E se, por causa dessa avaliação, ele conseguir ser aprovado e entrar num clube, numa categoria de base hoje do Brasil? E se, por causa dessa informação, ele conseguir fazer o primeiro contrato de formação dele? E se ele conseguir fazer o primeiro contrato profissional? E se ele conseguir participar das competições nacionais? E se ele for um profissional? E se? Você já conseguiu se imaginar, talvez você, como pai, sentado na primeira fileira do estádio do teu time do coração e teu filho jogando e você aplaudindo em pé o sucesso dele? E se isso acontecesse? Então o que eu tenho para mostrar para vocês e se existisse um caminho? Existe um caminho que para mim hoje é muito óbvio. É como sair de um ponto A e ir para um ponto B. Eu consigo observar como é que funciona. É óbvio que tem diversos fatores que determinam isso, mas existe um caminho? Eu falo para você que sim, existe. Existe um método. E é isso que eu vou estar passando para vocês. Mas antes de passar o método, antes de passar qual é a ideia do que fazer, eu preciso que vocês tenham uma ideia geral do que são as categorias de base. Eu não quero passar aqui uma ideia geral, mas eu vou ficar só pela primeira parte, que é o quê? Aqui embaixo vocês estão vendo sub-5, sub-7 e sub-9. O que são sub-5, sub-7 e sub-9? São crianças, são atletas que jogam em categorias sub-5 até 5 anos, sub-7 até 7 anos, sub-9 até 9 anos.
Essas categorias são as categorias que dão a base para o começo da formação. E muita gente pergunta, mas aonde eu começo? De que jeito que eu começo? Já vou chegar lá. Sub-5, Sub-7, Sub-9 são a base para as categorias Sub-11 e Sub-13. E lembre-se que o que eu vou falar aqui, hoje, de método, o que eu vou falar sobre o como fazer, é para você sim ter uma oportunidade de jogar num clube de futebol, ou seja, num clube de 11 com 11, não é de futsal, não é de society. Mas esses esportes vão te dar a base para você entender e para você se inserir no processo. Então é isso que eu queria que vocês entendessem, porque muita gente pergunta o seguinte, poxa, Vinícius, eu tenho um filho de 5 anos de idade, o que eu posso fazer com ele? Calma. Eu tenho um filho que está com 10 anos, o que eu devo fazer com ele? Ah, com 10 anos você vai fazer isso. E é isso que eu vou estar mostrando para você. Mas antes, eu quero que vocês entendam que sempre existem 2 caminhos, tá? Existe o caminho certo e o caminho que você acha que é o certo, que é a questão da tentativa e erro. A tentativa e erro tem algum problema? De maneira nenhuma. Eu quero passar com a experiência que eu tenho que vocês não cometam os mesmos erros. Então, é óbvio que existe um caminho certo, não existe só um caminho certo, só que eu falo para você que se você vier por esse caminho, a probabilidade de dar certo é muito grande. Então, tenha isso em mente em tudo que eu vou falar. Mas antes de falar o que funciona, eu começo falando o que não funciona. E vamos lá. Eu tô com a garganta seca, vou tomando água aqui, vamos batendo um papo, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Primeira coisa, o que não funciona. Primeiro, se o sonho foi apenas do pai. Todo sonho em ser um jogador de futebol começa assim no pai. E muitas vezes, eu já digo para você, o fruto nunca cai longe do pé. O que significa isso? Eu não sei para que time você torce, mas se eu quiser descobrir para que time teu filho torce, é só saber que time que você, pai, torce. Na maioria das vezes, o pai influencia o filho a torcer para o time que ele torce. Então, começa por aí. Começa com o primeiro aninho, ou primeira roupinha, com a roupa do time, com a roupa do time do coração. É assim que funciona. Comigo foi assim, com você, pai, com seu filho, eu tenho certeza que também foi assim. Mas o que eu posso te dizer? Não é o seu sonho, pai. Não, mas como assim? Começa sendo o seu sonho. Mas se não for o sonho do atleta, não vai funcionar, não vai dar certo. Se o atleta por ele mesmo não quiser fazer isso, quiser passar por todos os desafios, por todos os obstáculos, não vai dar certo. Quando o porquê é forte, quando o sonho é forte, o como de que jeito não interessa. O atleta vai passar por dificuldade, ele vai passar por frustrações, mas ele vai seguir. Isso se for o sonho dele. O papel do pai é apoiar quando for o sonho dele. E se não for o sonho dele, não tem que fazer. Aí você fala, poxa, mas não tem que fazer. Você não pode forçar o seu filho a fazer algo que é contra a vontade dele. Você não pode isso. Segundo, se acreditar que só terá uma oportunidade se tiver um empresário. Esse é o primeiro mito que eu quebro. E eu quero passar para você aqui hoje, dentro do manual de avaliações e dentro do método que nós vamos passar, que isso é o maior mito que você vai encontrar. É o maior mito. E por quê? Porque antes mesmo de um empresário acreditar no seu filho, você tem que acreditar no seu filho. E antes mesmo de você acreditar no seu filho, ele tem que acreditar nele mesmo. O empresário não vai começar a agenciar a carreira dele enquanto ele estiver na barriga da mãe. Consegue entender? Também o empresário não vai agenciar a carreira dele quando ele estiver com 5 anos e com 2 anos ele começou a engatinhar. Não vai. Ele só vai começar a querer agenciar um atleta quando ele já tiver uma carreira. Ou seja, vamos lá. Os empresários, eles agenciam carreira de jogadores de futebol. Ou seja, o jogador precisa ter uma carreira para ser agenciada. Então, muitas vezes, e eu vou falar sobre isso, inicialmente o empresário é sim o pai, que acredita nele antes de qualquer pessoa. Terceiro ponto, se achar que só será aprovado se tiver uma indicação forte ou dinheiro. Pessoal, essa é a que eu mais escuto. Porque esses processos de avaliação, eles não valem nada. Porque esses processos de avaliações são cartas marcadas. Porque esse processo de avaliação só funciona porque fulano foi indicado por quem. Esqueça isso. Esqueça. Eu já falo, o presidente, o diretor, o treinador, o supervisor, o preparador físico, o empresário, todos eles querem a mesma coisa, que é o quê? O atleta de qualidade. Se o atleta tiver qualidade,
o atleta vai ter a oportunidade, o atleta vai ser aprovado, o atleta vai começar a entrar no processo dentro das categorias de base, o atleta vai jogar, se ele tiver qualidade, ele vai jogar. Vinícius, está dizendo que não existe então esses esquemas? Eu não conheço o Brasil inteiro, mas eu te digo com plena certeza, todos os times da Série A, todos os times da Série B, todos os times da Série C, todos os times da Série D, eles querem um bom jogador, porque o jogador é o bem mais precioso que tem dentro do clube. Isso é o bem mais precioso. Quantas transações vocês já não viram de jogador? Eu nunca vi fazer uma transação multimilionária de um jogador que não sabe chutar uma bola. Consegue entender isso? Então, se o jogador tiver qualidade, ele sim vai ter uma oportunidade. E 4, se ficar tentando a sorte toda semana em um time diferente. Isso também eu já vi. Se quer dizer que então futebol é número, futebol é probabilidade? Se eu começar a fazer avaliações disparadas e toda semana pegar meu filho, colocar dentro do carro e começar a fazer avaliação para todo lado, o meu filho vai ter uma chance de passar? Olha, se você quiser colocar o sucesso, o destino do teu filho na mão do acaso, de você, vamos colocar uma probabilidade, pode dar certo? Pode, mas eu não recomendo, porque entra também muito na questão psicológica do teu filho. Diz o seguinte, será que ele vai suportar não passar em 1, 2, 3, 4 avaliações seguidas? Por que não vale mais? E eu vou passar dentro do método como que você deve fazer isso, tá? O que você precisa fazer para isso dar certo. E família. Família é algo, eu acho que é a base familiar. Família é a base de tudo. Você é a base de tudo. Você, família, ajuda teu filho a dar os primeiros passos. E você, pai, tem um papel muito importante, e óbvio, entenda, pai, mãe, responsável, tio, vô, vó, pessoa que quer o bem desse atleta em si, mas que muitas vezes é o pai. Mas você que apoia um atleta, a pergunta que eu te faço é em que tipo de pessoa, que tipo de pai você se encaixa? O primeiro tipo de pai é o pai desinteressado. Que ele acha que o trabalho dele é simplesmente colocar o filho numa escolinha, matricular numa escolinha, comprar o material, ou se for num projeto social, simplesmente direcionar onde ele precisa treinar, não vai levar para treino, ou se leva, não está preocupado com se ele está se divertindo, se ele está rendendo, não está preocupado, ele está sempre ausente. E muitas vezes isso se assimila à escola também, que o pai coloca o filho na escola e não quer saber o que está acontecendo, só quer saber que no final o filho tenha boas notas no boletim. Isso acontece? Muito, acontece muito. Mas eu acredito que não seja teu caso, porque você não é um pai desinteressado se você está aqui interessado em querer saber mais. Faz sentido? Tenho certeza que esse não é o tipo de pai. O segundo são os pais críticos. Os pais críticos nunca estão satisfeitos. O pai crítico, ele só... E assim, entenda que crítica não é uma coisa ruim. Só que é uma crítica positiva ou uma crítica negativa, uma crítica construtiva. Você tem que saber que tipo de crítica. Só que muitas vezes o pai ele só consegue apontar o que o filho não está fazendo certo. Dentro do rendimento esportivo, é óbvio. Ele vai num jogo e ele avalia o filho dele simplesmente pelo jogo. Ele não avalia pelo que o filho treina, pelas dificuldades que o filho passa. Talvez o filho está passando por alguma dificuldade e o pai não sabe. E ele sempre avalia ele pelo jogo, ele sempre critica por isso. E o papel do pai é apoiar. E nós falaremos um pouco mais sobre isso. O pai técnico. O pai técnico eu acredito que é o que eu mais encontro. O pai técnico é o seguinte... Sempre quando eu vou em jogos de categoria de base, seja de futsal, society ou futebol de campo, o pai está na arquibancada e é muito bacana porque tem essa interação, tem esse canto, esse apoio, esse incentivo, é mais ou menos assim, é nós contra eles, e isso é bacana. Só que o pai técnico, o que acontece? Eu vou contar uma história rápida para exemplificar isso. O pai técnico, eu tenho um amigo de longa data e o filho dele tinha 9 anos na época. E eu lembro muito bem quando ele me ligou, ele foi até Curitiba, eu sou de Curitiba, e ele me ligou falando assim, Vinícius, meu filho está jogando demais, você precisa ir olhar como ele joga. Ele tá um fenômeno, tá um destaque, ele tá sensacional. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas qual que é a idade dele mesmo? 9 anos. E eu falei, vou dar uma olhada, né? Mas eu como empresário, eu fui para prestigiar o meu amigo e para prestigiar o filho dele. Eu não fui para ver rendimento, eu não fui para ver se os fundamentos dele estavam ótimos, não fui isso. E quando eu cheguei na quadra, tinha muitos pais, era uma competição estadual muito conceituada em Curitiba. Quando eu cheguei, antes de começar o jogo, a gente conversando normal, a hora que o juiz aqui apitou, esse pai levantou
bateu nas minhas costas e falou, agora é minha hora. Eu falei, uai, como assim agora é minha hora? Eu falei, não tô entendendo como é minha hora. E o filho dele estava jogando de ala. Entenda que era o seguinte, tinha arquibancada, tinha quadra e o banco de reserva estava do outro lado. Aí esse pai, ele começou a correr junto do alambrado e junto com o filho dele. E o filho dele estava bem próximo. E ele falava, corre, passa, marca, ataca, isso, faz a falta. Estava dando instruções. E o que eu estava reparando era o seguinte, que o filho, ao invés de olhar para o técnico e entender o que ele estava querendo dar a instrução, ou ao invés de prestar atenção no jogo, porque era o mais importante ele prestar atenção no jogo, ou até mesmo ele estar se divertindo no que ele está fazendo, ele estava prestando atenção no que o pai estava dizendo. E aí eu observei isso o primeiro tempo inteiro e fiquei quieto. No que acabou o primeiro tempo, aí foi engraçado que esse meu amigo agora precisamos descansar, como se ele tivesse jogado também, ele estava até ofegante. Ele falou, e aí, o que você está achando? E a minha resposta para ele foi o seguinte, o que eu estou achando do jogo eu não sei, agora eu estou achando que você está maluco. Ele falou, como assim? Eu falei, senta aqui comigo, cara. O papel do pai é fazer isso. Você prestou atenção que o teu filho estava mais prestando atenção no que você estava dizendo do que o treinador estava orientando. Ele não estava se divertindo. Ah, mas é nível competitivo, tudo bem. Mas ele não estava fazendo, não estava com liberdade. É como se um chefe estivesse em cima do funcionário, falando, faça isso, faça aquilo. Ele não estava se sentindo bem. Eu falei, vamos fazer um acordo? Você senta aqui do meu lado, você fica aqui junto comigo. E se a atitude dele dentro de quadra for diferente, eu pago a janta. Ele falou, pô, então combinado, né? Vamos lá. E esse menino jogou de uma maneira bem bacana. Ele conseguiu fazer o jogo dele. Na oportunidade o time até ganhou, que não foi necessariamente por essa ação, mas é um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Então, os pais técnicos eu vejo disparado por tudo quanto é canto. Talvez você deve ver isso também, ou até ser um pai técnico, né? Tem os pais superprotetores. Quem são os pais superprotetores? São os pais que a foto retrata muito bem, né? Que trata o filho como, que envolve ele no saco bolha, no plástico bolha. Ele não pode tomar um encontro, ele não pode ter uma independência de ir para treino, de muitas vezes até pegar a própria bicicleta para ir treinar quando o local é próximo. E os pais tratam muito isso, eles ficam inseguros das participações dele. E isso afeta um pouco o rendimento. Os pais alucinados, qual que é o tipo de pai alucinado? Eu já vi muito pai que no trabalho, no dia a dia, é uma calmaria, é uma tranquilidade, e quando chega no jogo do filho, se transforma, é uma outra pessoa, você não consegue conversar, vira agressivo, xinga as pessoas que estão do outro lado. Olha, isso é horrível. E eu posso te dizer, o pai alucinado, esse é o que mais atrapalha o filho, porque ele não está percebendo, mas sempre tem alguém vendo o que você está fazendo. Sempre tem alguém vendo o que você está fazendo. Então, pai alucinado, acorda e veja o que exatamente você está fazendo. Que sim, você pode estar prejudicando o seu filho. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Pronto. Desliguei o ar-condicionado porque eu estava ficando sem voz. E eu estou me entregando de corpo e alma aqui hoje para vocês. Vamos lá. Os pais úteis. Quem são os pais úteis? É os pais que incentivam de maneira incondicional. O papel do pai não é perguntar como é que foi o treino do filho, perguntar se ele fez gol e tudo mais. O papel do pai é perguntar se ele está bem, é dar apoio, perguntar se é o sonho do filho, eu vou te apoiar. É o pai que está junto, é o pai que sim leva o filho no estádio para ele começar a pegar gosto por isso, pegar preço por estar num evento como esse, porque futebol dentro do campo é entretenimento. E o filho, ele quer aquele espetáculo, ele quer ver gols. Pergunta pro teu filho se ele não gosta de disputa de pênaltis, porque aquilo é emocionante, entende? Então o pai é justamente isso, o pai está apoiando junto o filho, né? E beleza, eu entendi um pouco como é que funciona o tipo de pai, e eu quero entender o que é o método trilha. Método é um passo a passo. É óbvio que eu não vou conseguir passar um método inteiro para você, mas você, pai, vai conseguir entender quais são os primeiros passos que você deve dar junto com o teu filho. E o primeiro ponto é o seguinte, meu filho não está treinando, onde eu devo iniciar a prática esportiva? Se o teu filho tem de 5 a 10, de 7 a 10, porque muita gente pergunta, quando é a hora certa de começar um treino, qual que é a hora certa da iniciação? Na verdade, isso há controvérsias, mas a partir do momento que o seu filho começar a querer por ele também ter a prática, começar a chutar uma bola e ele vê uma paixão, não tem problema nenhum dele iniciar mais novo.
desde que o objetivo seja muito claro e específico porque ele está fazendo aquilo. Ele está iniciando no esporte, ele com 5 anos ele não está se preparando para ser o novo Ronaldinho Gaúcho, o novo Messi, o novo Cristiano Ronaldo. Não é essa a ideia. Tá, e onde que ele deve iniciar? Olha, eu recomendo, eu venho do futsal, como eu já falei, e eu recomendo fortemente que sim, ele começa pelo futsal, pelo contato com a bola, pelo contato que ele vai ter com os fundamentos técnicos, com os fundamentos da prática, e também a parte do society. Por que do society? Porque ele se assimila muito ao futebol de campo, mas ele também tem um número reduzido de atletas, ou seja, o atleta tem mais contato com a bola. E por isso que ele deve iniciar nessas categorias menores por essas duas modalidades. De 11 a 13, depois de ele ter uma adaptação, já sabe como é que funciona, de 11 a 13, o que acontece? Você precisa começar, óbvio que o seu objetivo for ser um jogador de futebol de campo, 11 contra 11. Você sim continua no futebol de salão, no futsal, continua no futebol society, mas começa a transição para o futebol de campo. Porque se essa transição demorar muito, o atleta quando está no sub-11, no sub-13, jogando futsal, jogando futebol society, ele vai para o futebol de campo, ele fica totalmente perdido. Porque por mais que são modalidades e esportes parecidos, o futebol de campo tem mais atletas, você precisa ter um entendimento tático, você precisa ter uma ideia do que já é uma diferente, você já precisa iniciar de maneira diferente. Mas eu recomendo que essa transição seja feita aos poucos, ou seja, mantenha assim o teu society, mantenha assim o futebol de salão do teu filho e comece a inserir no campo. E quanto à frequência, eu entro quanto à frequência no que eu vou falar, mais aprofundado, mas não é a ideia. A ideia agora é para você sim, você deve manter uma relação no que você está fazendo no futsal, no society, junto com o futebol de campo. E a partir dos 14 anos em si, é futebol de campo. E eu vou explicar o porquê, caso essa seja o interesse, ser jogador de futebol. E por que os 14 anos? Eu vou explicar isso mais pra frente. Mas sim, dos 14 aos 17, seu filho já tem que jogar futebol de campo. Aí me perguntam, mas ele não pode jogar futsal? Pode. Se o objetivo dele for ser um profissional de futsal, então aí ele continua treinando futsal. Não tem problema nenhum. Bom, e como que eu encontro onde treinar? Hoje tem 3 maneiras muito simples de encontrar onde treinar. E eu vou ajudar vocês a contar isso, porque tem um porquê você encontrar esse local de treinamento. É óbvio caso você não esteja treinando ainda. Então, onde você vai iniciar? O primeiro, quando o filho é mais novo, e o pai, óbvio, ele vai acompanhar, é onde seja próximo da tua casa, ou próximo do trabalho, ou próximo dentro de uma logística que você e seu filho não vai precisar fazer nada de absurdo, não vai precisar enfrentar trânsito para conseguir ir para o treino. E por que isso? Porque o mais importante do teu filho no sistema de treinamento, independente de onde ele esteja treinando, seja futsal, society ou futebol de campo, é a frequência. Frequência. E a gente diz que imprevistos acontecem. E se um dia você não puder levar o seu filho no treino, porque você precisa ficar até mais tarde no trabalho. Então, se for próximo de casa, talvez dá um jeito do filho ir com algum parente, ou com a própria mãe, ou com alguém. Então, ele precisa ter frequência. Ah, Vinícius, mas a escola que eu levo ele para treinar é longe, mas eu consigo levar sempre. Então, se tem a frequência, não tem problema. Eu falo sempre próximo de casa, porque também quando o filho começar a ficar maior, quando ele ficar ali com seus 13, 14 anos, talvez 12, depende da criação, não estou aqui para falar da criação do seu filho, mas para começar a soltar ele, ir a pé, já de bicicleta, poder ir de ônibus, começar a criar independência, saber como é que funciona. Então isso é muito importante para ter a frequência. Vamos lá, aqui. O segundo é indicação. Eu acho que o marketing que mais funciona é o marketing boca a boca. O que é o marketing boca a boca? Amigos fazem o que amigos fazem. Se você chegar para um amigo seu, do seu trabalho, um amigo do clube, um amigo independente da religião, da igreja que você pertence, que você frequenta, e ele tiver um filho que ele está dentro de um contexto já do futebol, você vai perguntar para esse pai e falar o seguinte: eu sei que seu filho está jogando bola, como é que é a escola dele? Aí, se for boa, o pai vai elogiar. E se tiver algumas coisas que ele acredita que precisa melhorar, ele vai dizer. Costumamos dizer que quando algo é bom, a gente fala para 8 pessoas, e quando algo é ruim, a gente fala mal para 88. Parece que faz questão de falar mal, né?
Então a indicação é uma maneira muito bacana de você conseguir saber da qualidade da escola antes mesmo de conhecer a escola. Como eu disse, amigos fazem o que amigos fazem. E a terceira maneira, o Google. Aí você vai falar, poxa, que jeito? O Google hoje, e depois eu vou disponibilizar algo bem bacana para vocês, mas o Google hoje, se você colocar, isso é de maneira arcaica, tá? Até se você colocar no Google, escola de futebol e a tua cidade, você vai encontrar algumas que o Google vai listar. Todas? Claro que não. Mas aí você também já vê se essa escola ela é organizada e preocupada com que você, pai, consiga encontrá-la. Então isso é muito bacana. Você sabe que a escola se preocupa com isso. É um pequeno detalhe, né? Pequeno detalhe. Mas é um detalhe que faz toda a diferença. Às vezes você procura no Google, você vai ver o ranqueamento de como é essa escola. Enfim, essas são as maneiras que você consegue indicar, que você consegue buscar essa escola para o seu filho. E beleza, o meu filho tá treinando, ele já está nesse processo já há algum tempo, ele já está há 6 meses, ele está há 1 ano, ele já é uma categoria sub-10, ele já é uma categoria sub-11, 13, já evoluiu. E meu filho está preparado para fazer uma avaliação? Como que eu sei, como eu, pai, eu sei que ele está preparado para fazer uma avaliação? Isso é um pouco subjetivo e você vai ter que coletar algumas informações. A primeira informação ela é muito simples, é saber se ele está evoluindo. Tá? E isso você, pai, vai conseguir sentir. E esquece um pouco que você é pai, tá? Esquece esse sentimento paterno e tenha também uma análise fria. Uma análise fria de você olhar o seguinte: será que meu filho realmente é isso que ele quer? Será que ele está conseguindo evoluir dentro do que ele está fazendo? E eu digo, até uma das maneiras de você descobrir isso é perguntando para o teu filho quando ele tiver já uma idade, já tiver um entendimento, de 0 a 10, o quanto ele quer ser jogador de futebol, enquanto é o sonho dele. Qualquer resposta diferente de 10 é um pouquinho complicado. Eu já teve a resposta de eu perguntar isso para o jogador e falar assim, de 0 a 10, quanto que você quer ser jogador de futebol? Ele falou 6. Eu falei, não tem problema. 6 é uma média. E ser jogador de futebol é mais concorrido do que o curso de medicina. Se está difícil para quem é muito bom e para quem tem todas as oportunidades, imagina para quem não quer tanto. Então você tem que sentir se seu filho está evoluindo. Como é que você sente se ele está evoluindo? É se ele está se destacando dos demais, que é a segunda imagem. Ele num jogo, ele está se destacando dos demais? Ele está tendo ações, que essas ações fazem com que ele se destaque dos demais jogadores do time, dos adversários. Isso tá ficando evidente? Terceiro ponto, ele está recebendo elogios? E não é aquele elogio assim, nossa, seu filho, olha, muito bom, viu? Não. Ele está recebendo elogios da comissão técnica que ele está evoluindo? Ele está recebendo elogios de pessoas que são do meio do futebol e falam, olha, parabéns, seu filho, muito bom jogador, tem muito que evoluir, mas parabéns. Ele recebe elogios? Ou ele só recebe elogio da avó quando vai assistir e fala, oh, meu neto, oh, como é bonito ver você jogar bola, parabéns, viu? Não que isso não vale, isso vale muito, mas não para a parte técnica, consegue entender? Tira esse sentimento de pai, esse sentimento paterno um pouco de lado. A quarta figura ela significa o seguinte, o seu filho ele já está jogando ele tem uma determinada idade e ele já está tão se destacando, evoluiu tanto que ele está jogando em categorias maiores, ele está jogando com atletas mais velhos e muitas vezes o pai quer tomar essa decisão. Não, ele está preparado para jogar nessa categoria, então eu vou pedir para o treinador falar para ele jogar na categoria acima. Não é assim que funciona, é o contrário. O treinador vai chegar para você, pai, dizendo o seguinte, o seu filho está tendo um rendimento excepcional. Eu acredito que ele já possa ir para a próxima categoria, porque aí o nível de exigência dele vai ser maior e tudo mais. Isso é um parâmetro. O quinto, se ele está se divertindo com o que ele está fazendo. Se ele está tendo uma resposta positiva de tudo que está sendo feito por ele. Se ele por si só fala, estou me divertindo. Se ele por si só pede mais. Se ele por si só ele quer tudo isso. Então isso é um parâmetro muito bacana para você ver se está pronto para fazer uma avaliação ou não. E o último que eu coloquei ali, é o sexto, na verdade é o penúltimo, é um convite animado que eu coloquei para representar. Seu filho está recebendo convite para jogar em outros times? Seu filho está recebendo convite para fazer avaliações? Seu filho está recebendo convites? E porque se ele está recebendo convite é porque todas as outras características que eu falei, todos os outros elogios, se destacando e tudo mais, é um conjunto que faz com que teu filho talvez tenha uma oportunidade. Mas o principal, para ele estar evoluindo, para ele se destacar,
para ele começar a receber elogios, para ele jogar numa categoria mais velha, para ele se sentir bem e começar a receber convites, precisa existir uma coisa chamada regularidade. Seu filho está sendo regular no que ele está fazendo? Se são 3 treinos na semana, ele está indo nos 3 treinos da semana? Ah, mas essa semana não deu para ir porque eu tive que levar, sei lá, qualquer distração. Então, se ele não tiver essa regularidade, você não vai conseguir mensurar tudo isso. Se ele for de vez em quando, se ele estiver levando como um hobby, e não tem problema nenhum filho levar como hobby, apenas saiba que hobby dá despesa, tá? Hobby dá despesa. Se você tem algum hobby, você sabe que você gasta muito com esse hobby. Então, se é por um hobby ou só para saber se o filho está feliz, ok. Mas se você quer saber se ele está preparado para uma avaliação, ele tem que estar evoluindo constantemente e principalmente nos itens que eu falei. Então, como que eu faço para encontrar uma avaliação? Vamos lá, pai. Como que o poder está na tua mão de encontrar uma avaliação para o seu filho? A comissão técnica, ela tem muito interesse que o trabalho dela, que o trabalho que os profissionais do dia a dia fazem, que se destaque. Eles querem muito, mas muito mesmo. Vamos projetar para o futuro, tá? Imagina que teu filho está treinando hoje com um treinador, com uma escolinha licenciada, com um projeto no futsal, está treinando em algum lugar. E o seu filho ele se destaca. Seu filho ele é destaque dos demais. Esse treinador ele vai ter o maior interesse com que a informação que o seu filho é um bom jogador chegue nas pessoas mais capacitadas para esse atleta ter uma oportunidade. Esse treinador ele vai falar com os amigos dele que são do futebol, ele vai falar com os empresários, ele vai falar com os observadores técnicos, ele vai falar com todo mundo para que esse atleta tenha uma oportunidade. Por quê? Para esse treinador vale muito, mas muito, caso você, pai, que tem um filho que se destaca, que lá na frente, e não envolve nada da parte financeira, quando esse atleta se destaca, o treinador tem o maior orgulho de falar assim, foi comigo que ele começou. Foi comigo que ele aprendeu os primeiros passos. Foi comigo que ele iniciou a trajetória como jogador de futebol. Então ele tem muito interesse em fazer o melhor trabalho possível dele para conseguir ajudar o seu filho a se desenvolver e você conseguir encontrar uma oportunidade para ele. Só que, pai, eu preciso ter um bate-papo direto com vocês. Como eu falei, existem vários caminhos. E eu, pelos esses 11 anos, eu vi pai fazendo loucuras para conseguir dar oportunidade para o filho. E não que esteja errado, tá? Porque pode dar certo? Claro que pode. Mas eu já vi famílias investirem até o que não tem, investir quantias altíssimas, caírem em falsas promessas, ou fazer uma avaliação por cada semana com um atleta que não vale a pena inicialmente a fazer isso. Mas como que eu vou encontrar uma avaliação, então, que eu dito? Você deve sair viajando, indo para tudo quanto é canto? Não. Primeira coisa, faça um mapeamento da tua região. Quais são os times que têm condições, que têm um trabalho sério, que teu filho ele vai conseguir fazer esse treinamento do sub-11, do sub-12, do sub-13, que vai dar base para o próximo passo. Se esse local estiver na tua cidade, Vinícius, mas eu moro numa cidade pequena. Eu tenho certeza que na tua cidade tem um profissional capacitado para conseguir trabalhar e dar esse acompanhamento para o teu filho. Os primeiros passos, eu tenho certeza. E ele não vai prender teu filho. Ele quer que teu filho prospere, como eu falei para você. Então não tem por que você pegar e começar a viajar, igual um maluco, com o seu filho para cima e para baixo, fazendo avaliações. Por quê? Porque hoje, a lei ela diz o seguinte, que se um atleta ele não mora na cidade, ele não pode ficar alojado no clube. Ou seja, a família inteira tem que se mudar para a cidade que esse atleta foi aprovado. Então, vou dar um exemplo. O atleta mora na capital do Paraná e ele passa o pai começou a fazer avaliações para tudo quanto é canto e o pai leva o filho para fazer uma avaliação lá no estado do Ceará. Tá? Não tem nada de errado. Então, ele vai lá, faz uma avaliação no estado do Ceará e esse atleta passa. Aí ele fala, tá, e agora? Né? O clube fala o seguinte, família, a família inteira vai ter que vir morar pra cá, porque o atleta não pode morar no clube. Aí eu vejo o pai fazendo loucuras, largando emprego, largando tudo, indo pra uma cidade sem emprego, sem condições, indo atrás do sonho do filho. Recomendação, não é a hora. Calma, não é a hora. Quando eu acredito muito que seja a hora, mas sim, você precisa encontrar, voltando para os times da região, como você já está nessa transição do futsal, do futebol society para o campo,
o atleta precisa estar familiarizado, ele precisa entender o que é um segundo volante, o que é um atacante de beirada, para não acontecer o que aconteceu comigo, de chegar numa avaliação e não saber o que eu tinha que fazer. Simplesmente, vamos lá, vamos ver o que tem, vamos fazer, né? E isso sempre dá errado. Mas já um atleta de 14 a 17 anos, aí sim, pai, se você quiser pegar seu filho e rodar para cima e para baixo, eu concordo, porque você está apostando no sonho do teu filho. Porque você pode levar seu filho para fazer avaliações em times da Série A, da Série B, da Série C. Clubes formadores, que são clubes que muitas vezes o time profissional não é destaque no cenário nacional, mas tem excelente trabalho com categoria de base. Eles são especializados. Cada clube ele tem uma especialidade. E tem clubes formadores que são incríveis para isso. E óbvio que clubes sérios, porque tem muita gente que brinca com o sonho de família. E esse tipo de pessoa é uma pessoa que me tira do sério. Vocês não têm ideia. Simplesmente pelo fato que com sonho não se brinca. Você não pode brincar com o sonho de uma família que muitas vezes larga tudo para poder ajudar o atleta e pessoas utilizam disso para poder tirar proveito. E se você, pai, tiver dúvida, eu não sei se isso é uma oportunidade real, mesmo no meu filho ter uma oportunidade, me pergunta. Eu de coração eu analiso essa situação para você. Porque se tem uma coisa que eu brigo hoje o dia inteiro, se for preciso, é para poder tirar esses oportunistas da vida das famílias. Então, a partir dos 14 anos, o que acontece? Os atletas já podem alojar os atletas. Segundo a Lei Pelé, ela diz isso, que atletas acima de 14 anos, eles já podem fazer o primeiro contrato de formação, que é como se fosse uma bolsa auxílio. O atleta ele começa a receber, não são quantias altas, é uma quantia para o atleta começar a entender como é que funciona o dinheiro. E muita gente acha que esse contrato é multimilionário, ou recebe quantias altíssimas. Não, o contrato de formação é para o atleta comprar necessidades básicas dele, para ele poder comer um lanche, para ele poder começar a ir no shopping no final de semana, é para isso. Por isso que eu não recomendo que você saia fazendo avaliações antes dos 14 anos em clubes fora do teu estado. Você pode fazer? Pode, mas saiba que para isso vai ter um custo. E se você estiver disposto, aí é contigo. Bom, e como que eu encontro a avaliação? Antes de saber como encontrar a avaliação, você tem que saber qual que é a diferença dessas duas modalidades. Seleção de talentos, esse é o nome que um dos clubes que eu tenho um carinho gigantesco, ele utiliza para esse tipo de avaliação. Mas o que seria uma seleção de talentos? Seleção de talentos é um local quando você vai marcar uma avaliação com um clube. Muitas vezes você faz essa avaliação dentro do clube ou você faz num espaço que pertence ao clube, que tem profissionais do clube trabalhando ali, que você não simplesmente vai lá e faz um jogo de 20 a 30 minutos. Você tem todo um processo de avaliação, ou seja, muitas vezes esse processo dura uma semana e você chega na segunda-feira, passa pelo exame médico, passa pela avaliação do médico, passa por uma ficha cadastral para você, atleta, ter a oportunidade de fazer vários treinos. E dentro desses treinos você vai ser avaliado da parte técnica, da parte tática, da parte física, mas não simplesmente numa avaliação. Essa é uma avaliação que eu gosto muito porque o atleta, muitas vezes, ele pode não ir bem num treino, mas ele pode ir no outro. E o treinador, o observador técnico, ele consegue diferenciar isso. E também tem um sistema mais popular, a maneira mais antiga de se avaliar um jogador é a peneira. Muita gente fala, peneira não funciona. Funciona sim. Tá? Peneira é uma maneira, muitas vezes, do clube, vou dar um exemplo, um clube da capital do Paraná, ele precisa prospectar jogadores para a sua categoria de base. Só que ele não vai ficar só no estado do Paraná. Então ele precisa fazer uma avaliação, uma peneira, no Nordeste. E não tem nada de errado nisso, fazer uma avaliação onde ele reúna 200, 300 meninos para fazer essa avaliação. E dentro dessa avaliação, o atleta vai ter de 30, 40 minutos para mostrar o seu potencial. Para mostrar que sim, ele merece ter uma oportunidade para poder ter essa avaliação direto no grupo. E é uma maneira dos clubes chegarem em todos os estados. Então, peneira sim, funciona. E tem muita peneira agendada. Mas como que eu, pai, eu tenho o poder de conseguir uma avaliação dessa, tanto numa seleção de talentos quanto numa peneira? É isso que eu trago para vocês. Lembra que eu falei para você que se você ficar comigo até o final, eu vou te dar um manual de avaliações? O manual de avaliação, ele é basicamente onde tem essas seleções de talento espalhadas pelo Brasil inteiro, entre os times da Série A, da Série B, da Série C, times sem série, isso que eu vou entregar. Agora, a agenda de peneira,
que é onde tem uma avaliação próxima da sua casa, que muitas vezes você apenas precisa pegar um ônibus ou que seja andar 5, 10, 20 quilômetros que seja de carro, a mais próxima de você, que é a Agenda de Peneiras, isso eu vou estar disponibilizando para a minha comunidade, e vocês vão entender isso depois. Isso aqui é um trabalho que a gente está fazendo, passando um pente fino de quais são as avaliações sérias, quais são as avaliações que vale a pena você, pai, estar junto com o teu filho para fazer essa avaliação. Isso eu vou entregar só para quem estiver comigo, depois vocês vão entender. E vamos lá, dentro dessa seleção, né, desse manual de avaliação ou das peneiras, como é que eu faço para conseguir uma avaliação? Eu oriento que você selecione 3 clubes. Por que 3 clubes? Você já parou para pensar que cada clube tem um perfil de jogador? Os clubes do Sul, eles têm um perfil de jogadores mais fortes, mais desenvolvidos, já mais maturados, como nós da área falamos. Já dentro do Paraná, óbvio que todo mundo quer um bom jogador, mas dentro do Paraná não tem tanta essa preocupação de um jogador ele ser forte, maturado, e sim se a qualidade técnica dele já está aguçada. Muitas vezes, um atleta do mesmo ano, ele tem um ano de diferença de um jogador. Por quê? Porque um jogador nasce em janeiro, outro nasce em dezembro. O jogador de janeiro, provável que ele seja mais maturado, que ele tenha mais força física, mais vigor físico. E o jogador de dezembro, como é que ele faz para jogar contra esse jogador mais desenvolvido? Ele precisa encontrar artimanhas, ele precisa estar com a bola perto do pé, ele precisa ser um pouco mais habilidoso. Então, você precisa estudar e saber qual que é o perfil de jogador que cada clube procura. Porque às vezes você está fazendo avaliação num time que o time não está procurando o jogador com a posição, com as características do teu filho. Então não faz muito sentido. Mas quando você coloca 3, é óbvio que todo pai vai querer que o filho jogue no time do coração. E muitas vezes isso significa jogar no time da cidade. Isso é bacana, então sim, pode ser isso. Mas eu já vi muita gente colocar como o time do coração e está a mais de 2.000 quilômetros de distância. O pai nunca viajou de avião, o filho nunca viajou de avião, nunca fez uma avaliação e coloca como prioridade o primeiro time. Não é por aí. Então, qual que é a ordem de importância que eu passo para vocês? A ordem de importância é o seguinte, dentro do cenário nacional, num time de Série A, de Série B, de Série C, veja qual o mais próximo teu dentro da ordem de importância das séries. Porque assim, vai ser mais difícil ser aprovado numa avaliação dessa? Vai, porque a concorrência é maior. Se a concorrência é maior dentro de um time de mais qualidade, o teu filho vai precisar se esforçar mais. Mas caso ele seja aprovado, saiba que ele está no caminho certo. E depois de um longo tempo de experiência, vamos supor que ele foi aprovado, depois de um longo tempo de experiência, esse jogador, por qualquer motivo ele seja dispensado, depois para ele procurar uma oportunidade num outro time de menor expressão, é mais fácil. Por quê? Porque ele já vai ter um histórico. Por isso é a questão do clube grande e dos clubes menores. Mas saiba que dentro das avaliações, quando você começar a encontrar e determinar quais avaliações vão fazer, entenda que o principal é o atleta adquirir experiência. A experiência de fazer uma avaliação, a experiência de estar envolvido, a experiência de uma frustração de ele não passar. Então, o principal é a experiência do que ele está fazendo. Quanto a custos, vamos lá. Muita gente me pergunta, Vinícius, eu recebi uma ligação de uma pessoa, de uma pessoa que tem relacionamento com um clube, e ele me disse que se eu pagar R$5.000, o meu filho vai ter uma chance de fazer uma avaliação. Pai, eu vou te mostrar hoje como que você consegue identificar se é uma chance real ou se alguém está querendo ganhar dinheiro nas tuas costas. De que maneira, tá? Você precisa, na ponta do lápis, fazer um cálculo mais ou menos aproximado de quanto custaria para o seu filho chegar até a avaliação. E como que faz essa avaliação? Primeiro, hospedagem. Se teu filho não for ficar se ele não for ficar hospedado no clube, que provavelmente por você estar conseguindo uma avaliação direta por você, o clube ele vai disponibilizar a oportunidade, mas é isso que ele disponibiliza. Toda a questão de hospedagem, alimentação, transporte, é tudo com você. Então, a hospedagem. Quando o clube tem esse sistema de avaliação, pergunte para o clube se tem alguma hospedagem próxima que ele pode estar recebendo teu filho ou teu filho e você. Tem alguma hospedagem? Porque muitas vezes eles têm alguma hospedagem que facilita para você poder dar essa chance para o teu filho. E coloca na ponta do lápis o quanto custa. Segundo, alimentação. O filho vai ter que comer. O clube não vai dar essa alimentação, então ele vai precisar se alimentar. Então você coloca na ponta do lápis.
Terceiro, transporte. O transporte seja de carro, seja de ônibus para fazer a avaliação, seja de avião para fazer a avaliação, mas você consegue mensurar, você consegue ter uma ideia do que é. E também pode acontecer numa taxa de inscrição. O que é uma taxa de inscrição? Os clubes, não há nada de errado do clube fazer ele cobrar para fazer uma avaliação, uma seleção de talentos, uma peneira. Porque é dessa maneira que o clube encontra de poder dar oportunidade para mais atletas. O clube não fica rico com você pagando R$50, R$100 da taxa de avaliação. O clube não fica rico com isso. Mas é isso justamente que dá subsídio para todo o departamento também funcionar e conseguir encontrar novos talentos. Então, como você vai saber se é uma avaliação real ou não? É muito simples. É só você pegar esses 4 itens e vai dar um valor X. E você compara se essa pessoa que tá levando essa oportunidade para você, você compara se esse valor é próximo. Se for próximo, você consegue ver que a pessoa é honesta, ela está fazendo o trabalho dela, mas ela é honesta, ela não está querendo tirar vantagem. Mas o que eu estou ensinando a você, pai, é como você faz isso. Esse é o meu intuito, é você levar o teu filho até ter uma avaliação. E como que eu entro em contato? A partir do momento que você tiver com o nosso manual de avaliações, você sim consegue entrar em contato com o clube. Ou se tiver dentro da nossa comunidade que vai conseguir ter acesso às peneiras, você sim vai conseguir ter acesso. De que maneira? No manual eu vou estar passando para você telefone, vou estar passando para você e-mail e até o próprio local que você vai, caso seja na tua cidade, e quem que você deve procurar para ir falar pessoalmente. Porque são as 3 principais maneiras. Pode parecer besteira, mas eu já vi muitos pais não saberem que o filho pode ter uma oportunidade de fazer uma avaliação no clube da cidade, no clube do coração, e não sabe o que fazer. Então a ideia principal desse manual foi isso, falar assim, olha pai, quanto tempo vocês acham que eu não levei para coletar todos esses dados? Eu coloquei, compilei tudo num arquivo só e eu estou dando para você que está comprometido e vai ficar até o final junto aqui comigo. Tá? Fracasso, quero falar disso aqui rapidinho, é um tema que eu gosto muito, que eu falo muito nas palestras, porque para mim faz muito sentido. E para você pai, eu quero falar o seguinte, talvez para você pai, isso aqui não vai fazer sentido só na questão do apoio do seu filho, mas vai fazer sentido na vida. A pergunta, e aí eu quero que vocês interajam comigo. Essa pergunta, deixa eu acompanhar o chat aqui. Quem aqui acha que o contrário de sucesso é fracasso? Digita 1, por gentileza. Quem aqui acha que o contrário de ter sucesso na vida é fracassar? Digita 1. Show. Bacana, que bom que vocês estão junto comigo. Show de bola. Eu costumo dizer o seguinte, para mim, fracasso não existe. Aí você fala, nossa, mas isso é muito forte. Eu não acredito em fracasso. Eu acredito no seguinte, eu acredito que o contrário de sucesso não é fracasso, é desistência. As pessoas elas não fracassam, elas simplesmente desistem do que querem. Elas não fracassam. Ainda mais brasileiro que tem muita iniciativa e pouca acabativa. Então, muita gente começa uma academia e para. Começa um namoro e termina. Começa um projeto que vai mudar a vida e não dá sequência. Então, principalmente, essa é uma característica de todos nós brasileiros, grande parte, se não de todos nós, de começar com muita iniciativa e pouca acabativa. Então, o que isso tem a ver com futebol? Eu não acredito que o jogador fracassa. Não. Eu acredito que ele não encontrou o clube que seja ideal para ele. Eu acredito que... Vocês sabiam que existe futebol na Tailândia? E a Tailândia, todo início de ano, precisa de jogador? E que existem mais de 4.000 times pelo mundo? Não é possível que teu filho não jogue num dos times. Ah, mas quer dizer que eu preciso ficar tentando? Não. Você precisa entender que você não pode falar que você fracassou. Você pode falar que você desistiu. E tem que saber também a hora de parar. Eu não posso dizer que eu fracassei em ser jogador de futebol. Na verdade, eu nem tentei direito. Tentei uma vez. Ou seja, eu desisti. Faz sentido? Então, levem isso para vocês terem uma ideia. Para vocês conseguirem mudar o mindset, muitas vezes, de uma situação que você pensa assim, ah, eu sou um fracassado. Não. Você está desistindo. Se você persistir, provavelmente a oportunidade pode aparecer. E assim,
Eu acredito muito também que a oportunidade reais de nós mudarmos de vida são 5 oportunidades reais na vida. Eu não sei qual delas, e não sei se já passou a 5 na tua vida, mas todo mundo tem essas oportunidades. E esse aqui é um caso que, né, dispensa história. Eu não vou nem entrar no mérito. Você que nasceu em 90 ou nasceu antes de 90, você sabe quem que é esse cara, né? Grande Cafu. Ele participou de 9 peneiras e foi aprovado depois de tentar 9 vezes. Então, tente outra vez. Mas, poxa, que jeito? Tente outra vez. Simples assim. E se o Cafu tivesse desistido no pentacampeonato da seleção brasileira, em 2002, ele não teria levantado a taça, ele não seria um ícone, ele não seria uma referência. E se ele tivesse desistido? Quantas histórias ele não teria vivido? Quantas pessoas que ele não teria impactado? E falando um pouco de empresário, tá? E também na questão das avaliações, eu gosto de falar quanto a isso, porque no início eu desmistifiquei que você não precisa de um empresário para ter uma oportunidade, você não precisa. Mas vamos falar um pouco do perfil de empresário. O primeiro perfil é um amigo que ajuda. Sempre quando eu vou falar com um atleta, ele tem um amigo que ajuda, sabe? Um amigo que ajuda, ele é de outro segmento. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Ele é um empresário de sucesso no ramo de confeitaria. Ele tem uma padaria. E aí sobra um pouco de dinheiro por mês e ele quer investir. E nós sabemos que o mercado de futebol é um mercado bilionário, tá? E ele acha que simplesmente por ele ter dinheiro, ele começa a ser empresário no jogador. E assim, amigo que ajuda tem vários. E é muito importante dentro do processo ter esse amigo que ajuda. Porque ele está acreditando no jogador, está acreditando na família, antes mesmo também de todo mundo acreditar, de um clube em si. Então essa pessoa ela é muito importante. Ela é importante porque muitas vezes ela é a pessoa de confiança da família. O segundo são ex-atletas e iniciantes, que são as empresas que são o quê? São as empresas que são jogadores, são pessoas que trabalharam no segmento e abriram suas próprias empresas, querem virar empresários. Isso também acontece. E as empresas consolidadas. Qual que é a diferença do amigo que ajuda, dos ex-atletas e das empresas consolidadas? A empresa consolidada, ela já cometeu vários erros, ela já passou por diversas experiências, ela sabe quando acontece uma situação, como que ela precisa agir. Então, a empresa consolidada é quem já trabalha no ramo há um bom tempo. Então, isso que é muito bacana. Só que os 3 são muito importantes dentro da carreira do jogador de futebol e dentro da família, né? Só que eu costumo dizer que o pai é o primeiro empresário. Por que o pai é o primeiro empresário? Não é o pai que vai procurar o primeiro local para o filho treinar? Não é o pai que vai procurar as primeiras avaliações? Não é o pai que vai saber se está tudo certo com o filho? Então o pai é o primeiro empresário. Não é o pai que compra o primeiro tênis, primeira chuteira? Lembro até hoje, eu tive vários tênis da Topper. Quando tinha Topper branco com risco azul, eu tinha Topper preto com risco branco, eu tinha Kelme também, já tive Kelme. Nike não tinha muito não, né? Comecei a ter depois. Mas eu lembro, meu pai, ele, né, incentivava. Meu pai tirava do salário dele para poder me dar subsídio para conseguir fazer isso. Ou seja, pai é o primeiro empresário. Só que aí o pai pensa o seguinte: ah não, meu filho só vai ter uma oportunidade se ele tiver empresário. Não, aqui vem uma frase, que novamente é uma frase para a vida, que você não tem que levar só para a questão do futebol. Ser, fazer e ter. Primeiro, o atleta tem que ser. Ele tem que começar a buscar o que ele quer. Depois, ele precisa fazer por merecer. Ou seja, se ele começar a se transformar num jogador, começar a fazer o que os jogadores fazem, independente da categoria que ele faça, ele vai começar a ter o que esses atletas têm. E o que esses atletas têm? Eles são convidados para jogar em outro time, eles são convidados para fazer avaliação, eles são convidados para empresário que tem interesse em agenciar. Então, ser, fazer e ter. Se seguir essa ordem, tá ótimo. Mas o que muitos pais fazem? Primeiro acredita que precisa ter um empresário, para depois o filho começar a jogar, para depois ele se tornar um jogador. Vocês conseguem entender que a ordem está inversa? Então lembre sempre disso. Ser, fazer e ter. E eu não quero deixar aqui de falar que futebol é o seguinte: futebol é para a vida. Nós estamos falando sim de você ter uma oportunidade, de você conseguir dar uma oportunidade para o teu filho. Só que num dos clubes que eu trabalhei no interior do Paraná, no refeitório tinha uma frase que para mim, não me recordo quem escreveu,
não me recordo quem fez até a pintura, mas era uma frase que dizia o seguinte: o atleta tem vida curta, mas o homem é para sempre. Então o futebol sim é para a vida, é para convívio social, é para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, é para você aprender sobre ética, sobre valores, aprender para que tipo de pai futuramente você vai se tornar. Então o futebol é para a vida, até porque se você for um jogador de futebol profissional, digamos que você assina um contrato com 16 anos, você é um meio campo. Você não vai jogar mais que 35, 36, 37 anos. Ou seja, a vida útil de um atleta como profissional, ela é curta. Ela dá no máximo 20 anos, nem isso, como atleta profissional. Só que o homem, nós sabemos hoje que a média da população vive até mais de 80 anos, 80, 75. Ou seja, contribuição da área profissional, 20 anos. Então, qual formação que nós estamos dando para esses filhos? Qual é o caminho que nós estamos mostrando? E principalmente, se o futebol é para a vida, o futebol é um meio do atleta ele tá se divertindo, ele ter prazer no que ele está fazendo. Porque se ele não tiver prazer, esqueça, não vai dar. Não é por aí que funciona. Vamos lá, deixa eu só aqui. Pronto. Resumão de tudo que foi falado até agora, eu quero passar. Primeiro, agradecer você, pai, que está junto comigo até agora. E eu espero de coração que essas dicas foram valiosas para você. E deixa eu até dar uma olhada no chat. Se foi valioso para você essas dicas, se você fala, poxa, isso aqui eu vou conseguir aplicar. Nossa, verdade, eu sou esse tipo de pai. Nossa, eu vi aqui, agora eu entendi quando que eu começo a fazer a transição do futsal, do futset, do futebol society para o campo. Eu sei agora, eu entendi como eu posso dar a melhor oportunidade para meu filho. Entendi como é que funciona, entendi. Se você até aqui, e entenda, tá? 11 anos, eu estou falando, acredito, há 1 hora, 11 anos eu não consigo passar em 1 hora. Então eu dei um panorama geral do que é o conhecimento. Eu venho viajando para tudo quanto é canto para poder falar sobre isso. E sempre são as dúvidas dos pais, e que é uma coisa que eu vou fazer isso muito, mas muito mesmo. Mas para vocês entenderem que essa ferramenta que eu encontrei para eu poder ajudar o maior número de pessoas, a eles não terem as mesmas dúvidas que eu tinha, ou as mesmas dúvidas que os pais têm, e de uma maneira muito simples conseguir entregar isso para você. Então eu espero que até então tenha sido bacana, tá? Tem coisa ainda, não sai não, fica comigo, tem bastante coisa ainda. E se você está comprometido com o teu filho, novamente, parabéns. Se você está comprometido com o teu filho, eu também estou comprometido com você, tá? Bom, aqui. Opa, aqui. Lembra que eu falei para vocês que se você ficasse comigo até o fim, eu ia disponibilizar o manual? Esse manual, você vai conseguir encontrar as respostas para onde você deve ir, para onde você deve ligar, entrar em contato para conseguir a avaliação. Mas o manual por si só, você não vai conseguir entender. Você não vai conseguir saber o porquê que você tem que fazer, o porquê de fazer o que você tem que fazer. Não é assim que funciona. Então eu recomendo, e fortemente, que se você tiver aqui simplesmente só para ter o manual, eu disponibilizo isso para você, não tem problema nenhum. Sem problemas. Você me manda um e-mail no contato@trilhadofutebol.com.br e fala assim, eu não quero ficar mais na aula, eu só entrei na aula porque eu quero esse manual de avaliações e eu estou indo dormir. Você pode me mandar? Posso, não tem problema nenhum. E vale muito isso, tá? Vale muito, mas eu posso mandar. Mas é que meu papo mesmo é com quem está comprometido. Então, fica comigo até o final que você vai entender o que você vai fazer com esse manual, tá bom? Bom, pensando numa maneira de ajudar mais os pais ainda, e essa informação de qualidade chegar em mais pessoas, eu quero fazer uma proposta para você. Eu quero levar algo de valor para você, algo que seja de qualidade, que foi a ideia do Trilho do Futebol. Hoje foi o que eu passei para vocês hoje, nessa 1 hora de bate-papo, eu garanto para vocês que não foi nem 10% do que eu estou trazendo no curso do Trilho do Futebol. E o curso é algo que eu pensei, que eu formatei, que eu fiz com muito carinho. Eu fiquei horas e horas e horas no estúdio gravando para eu conseguir estar passando isso de qualidade para você. E o que seria o curso de futebol? Todo esse conhecimento, que é compilado de 11 anos, que eu estou entregando para você, pai, para você conseguir
sentar, analisar, estudar e falar assim, entendi o que eu preciso fazer. E se eu conseguir cumprir com esse objetivo, eu já vou estar muito feliz, tá? E o que vem dentro do trilho de futebol? Eu vou destrinchar de maneira bem rápida para você entender. Primeiro é a apresentação, tá, de como vai funcionar o curso, falando um pouco sobre o curso de gestão da CBF, intermediários, enfim. O segundo, o trilho do futebol, ele é o quê? Quais são os objetivos do nosso trabalho, o porquê o trilho do futebol, quais foram os motivos, eu falei rapidinho aqui 2 dos motivos, a filosofia nossa de trabalho e como você consegue aprender isso de maneira mais rápida, tá? Fatores que influenciam a decisão do pai, que é o terceiro módulo, falando de sonho, falando do porquê desejam tanto, porquê que os pais e os filhos desejam tanto isso, que não é seu sonho, pai. A realidade do futebol, eu trago números para vocês que é de espantar os números, mas é muito interessante, para conseguir ainda mais acender essa chama que você sim é capaz de dar essa oportunidade para o teu filho. O quarto, escolas e projetos de futebol. Eu falo sobre as categorias de uma maneira mais ampla, sobre o futsal, sobre o society, projeto de futebol e projetos sociais, escolas licenciadas, transição para o futebol de campo. No item 5, o que eu falo? Importância da família, porque a família é o pilar de tudo, tá? Então eu já falo que sim, família, você tem um fator determinante para o teu filho ter uma oportunidade. E você, não sei se vocês repararam, que eu sempre falo em ter uma oportunidade e conseguir oportunizar o seu filho, e não que ele vai ser um jogador de futebol. Porque se algum dia eu chegar para você e falar assim, aqui está a fórmula de o que seu filho precisa fazer para se tornar um jogador profissional de futebol daqui a 1 ano, eu não consigo entregar isso, porque não depende de mim, consegue entender? Agora o caminho eu consigo mostrar. E quais são as avaliações? Quais são os tipos de avaliações? O que é o monitoramento? Entendendo a lógica de como funciona essa avaliação. O que são, para você não ser enganado, alojamento, adversidades, distância familiar, que é hoje um dos itens que acontece muito do atleta ir para uma avaliação, ser aprovado, estar no clube e desistir, que é a distância da família. Vou estar falando sobre isso no curso também. O método do trilha, que eu falei rapidinho para vocês o que é, algumas dicas que eu trouxe também bem interessantes e alguns bônus. Dentro desses bônus, agora vocês vão entender, depois de todo esse conteúdo ainda tem bônus. Eu falo, minha Nossa Senhora, só pelos bônus já estaria bom pra caramba. Já falo para você que já valeria a pena demais. Vamos lá. Eu fiz uma pesquisa, porque entendam, eu constituí uma empresa, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que estão trabalhando dia e noite para que isso aconteça. Compilando conteúdo, fazendo. Você só recebeu essa informação por causa de um anúncio dentro do Facebook. Então eu entendo que as empresas elas precisam ter o mínimo para poder dar um funcionamento. Eu fazer esse material, para vocês terem uma ideia do e-book, custou caro, então eu preciso fazer o quê? Eu fiz uma média de qual que é o custo, de como funciona isso dentro do curso online, dentro das videoaulas. E eu levantei que só esses módulos do curso, se vocês tivessem que pagar, e eu sim vou fazer uma proposta para vocês, se vocês tivessem que pagar, falar assim, olha, para pegar todo esse conhecimento que eu tenho e eu colocar em 9 módulos para vocês entenderem mais disso, uma média seria R$ 997, só nesses 9 módulos. Mas fica tranquilo, não vou cobrar isso, não é a ideia. Qual que é a minha ideia principal, pai? Que essa informação chegue para todo mundo, Mas sim, se eu fosse cobrar o valor cobrado justo, seria isso. Mas você não vai pagar isso, tá? E eu quero que vocês entendam também. Para pensar junto comigo. Você pode não ter a informação e ter a atitude. O que acontece? Erro. Você vai errar. Você vai na tentativa e erro. Agora você pode ter a informação e não ter a atitude necessária. O que significa? Indiferença. Não vai acontecer nada. Agora, se você junta a atitude com mais informação, é igual a resultado. Agora, se você junta a atitude com a informação correta, quanto tempo e dinheiro você vai economizar para conseguir chegar no objetivo teu determinado? Qual o objetivo que você quer? Então, é isso que eu trago para você. Facilidade. Facilidade simplesmente que se você fosse ter uma consultoria comigo, sairia mais caro. Então, aqui eu compilei e trouxe para você toda a informação que eu tenho do mundo do futebol, eu trouxe para você de maneira muito simples, para você conseguir ter acesso a isso e não perder tempo e ter qualidade na informação. Eu farei também encontros ao vivo, ou seja, uma vez por mês, para as pessoas que estão junto comigo, eu farei um encontro para tirar as principais dúvidas.
eu vou ver perguntas frequentes, de maneira, você vai poder contar a tua história, você vai poder contar qual que é o momento que o teu filho está vivendo e de que maneira eu consigo te ajudar. Se fosse fazer isso online, se eu fosse cobrar para fazer isso, eu cobraria R$ 3.499. Mas eu não vou cobrar isso, já estou dizendo para ficar muito tranquilo. Mas sim para vocês entenderem o quanto vale, né? E aqui eu fico pensando o seguinte, essa informação de qualidade que você vai receber, esse contato que você vai estar junto comigo, imagina um time, imagina o nosso time recebendo essa informação. É mais ou menos assim, é nós contra eles. Eles quem? Quem não tem informação. Você acredita fielmente que você está um passo à frente dessas pessoas por ter uma informação de qualidade? Então já valeria a pena. E eu vou querer instruir você da melhor maneira possível para que você tenha essa informação de mais qualidade ainda. Fez sentido? Comunidade secreta no Facebook. Dentro da comunidade secreta, o que é a comunidade? Só para as pessoas que estiverem dentro do meu grupo vão ter acesso a essa comunidade. Dentro da comunidade, nós vamos poder discutir de temas. Você pode perguntar se uma avaliação ela é séria ou não. Você pode perguntar indicações de locais. Você pode perguntar e todas as pessoas que fazem parte da comunidade vão estar à sua disposição para poder te ajudar. Então isso é muito interessante. Dentro da comunidade secreta, esse é o custo, uma média que pessoas pagam para participar de uma comunidade, 297. Não é esse o custo da comunidade em si. E só isso já valeria muito a pena. E eu passo para vocês pararem para pensar. Aqui é um time de Minas, quando está acontecendo uma avaliação, e olha que é interessante. O sonho não é só da criança que está ali sentada esperando a informação, o sonho é do pai que está atrás, angustiado, roendo unha, para não saber, e querendo saber como é que funciona. A comunidade ela tem uma força muito, mas muito grande. E se uma comunidade tem uma força grande, com informação de qualidade, imagina novamente o nós contra eles. Imagina novamente que a gente consiga, você vai estar ajudando talvez o pai, que você que é pai de um atleta de 13 anos, já passou pelas situações de um atleta de 11, com um atleta de 9, você vai poder ajudar com informação também de qualidade a esses pais, contando a tua história, contando a história do teu filho. Então isso é muito interessante. Imagina as histórias que vão sair depois de um tempo, já de começar a aplicar tudo que eu estou passando para vocês e os primeiros resultados começarem a aparecer. Uma aprovação no Nordeste, uma aprovação no Sul, uma aprovação em São Paulo, uma aprovação no Paraná, aprovação em tudo quanto é canto. Aí vai ser show de bola. Bom, se fosse somar tudo isso, o total seria R$ 4.793. Eu não vou cobrar isso de vocês. Não, eu poderia cobrar, porque eu estou entregando muito conteúdo e muita coisa de valor para vocês, de qualidade. Mas não é isso, eu não vou cobrar. Tá? O que eu estou passando para vocês, eu estou colocando ali 12 de 28,94. Eu quero que vocês entendam o seguinte. O que vocês têm que levar em consideração? Levar em consideração que você já leva o teu filho para, muitas vezes, quando a escolinha é paga, você paga a mensalidade. O que seria R$ 28,94 durante um ano para você saber exatamente encurtar o caminho e levar informação de qualidade para o seu filho? Tá? R$ 28,94, eu não sei onde você mora, onde você está, mas onde eu moro não paga uma pizza. Não paga uma pizza. Muitas vezes não paga um almoço. Paga um prato feito, mas não paga um almoço. Então, olha o quanto eu estou entregando para vocês se por um valor com menos de uma pizza. É muita coisa. E aí eu tive até uma briga com o pessoal da minha equipe, porque eles falaram o seguinte, nós precisamos colocar um valor maior, o preço ele tem que estar... Nossa, eu acredito que o material, como você está entregando isso, que é um preço que nós temos que cobrar mais de R$1.000. Falei, negativo. Não esse é o meu intuito. O meu intuito é que você, pai, primeiro que confiou e acreditou em mim, que tem essa informação de qualidade, que essa informação seja acessível para você. E que você pegue o curso, que você entenda e que você consiga falar bem. Lembra do marketing de relacionamento, boca a boca? Eu quero que você fale bem para mais pais. Eu quero que a gente cresça essa comunidade junto. Então, por isso que eu deixei de maneira tão acessível. E como prometido, tá? Você que ficou até comigo aqui, já adianto, não vai embora, porque eu tenho mais coisa para trazer para você. Mas se você está comigo até agora, eu vou cumprir com a minha palavra e passar esse manual de avaliação. Como é que você faz para ter esse manual de avaliação? O pessoal da equipe vai estar colocando aqui nos comentários o link, mas o link é só entrar em bit.ly/manual-de-avaliações. Quando você fizer isso, vai ter disponível o manual para você começar a ter ideia de como funcionam as avaliações.
Só que como eu falei, não adianta você ter o mapa do tesouro se você não saber qual o caminho que você deve percorrer. Mas como prometido, está entregue para vocês. Se você ficar comigo até o final, eu prometo que eu entrego mais coisas. Tá? O que é um outro bônus que eu vou trazer para vocês? Uma lista das escolas licenciadas. E aí, o que são escolas licenciadas? Escola licenciada é uma escola que os times eles utilizam para poder expandir a marca. Ou seja, eu vou utilizar o primeiro exemplo aqui, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem várias escolinhas, vários projetos que vai com o logo do Atlético Mineiro. Quando você trabalha lá, a metodologia é muito próxima do que a das categorias de base, porque os clubes se conversam, a escolinha conversa com o responsável do clube. Quer dizer que ele joga no Atlético Mineiro? Não, não é isso. Mas eu estou disponibilizando para você uma lista com quase 1000 escolas licenciadas. E o quanto que não vale isso? Isso aqui, R$109. Só que eu não vou cobrar isso de você. Isso aqui já vai estar embutido já naquele valor que eu já passei para vocês. Vocês não têm ideia do quanto vale isso. Você vai economizar tempo encontrando a escola mais próxima de você. Segundo o manual de avaliações, se você não está nesse webinário, você, como eu prometido, você vai receber por estar nesse webinário. Amanhã, quem não participou do webinário não vai receber. E quanto vai ter que pagar caso queira esse material? R$197. Vou comercializar esse material por R$197. Ou seja, você que está aqui se sinta privilegiado. E é um compromisso meu. Você está se comprometendo, eu também vou me comprometer. Agenda de peneiras, isso aqui é muito interessante. Agenda de peneiras, nós criamos um sistema que você que faz parte da nossa comunidade vai entrar na agenda de peneiras, vai colocar o local, a tua região, vai colocar o mês, para você saber quais são as avaliações, as peneiras mais próximas de você. Isso aqui é muito interessante, porque você pai, muitas vezes não fica sabendo de uma avaliação na tua cidade. Você não sabe onde é. Aqui agora você vai saber. Você vai entrar e vai conseguir ter acesso a tudo isso. Por quanto? R$189. Opa, pensei que tinha entrado alguém aqui. Outro bônus que eu vou trazer para você. Eu fiz uma palestra em Curitiba, há uns 3 meses atrás. Foi uma palestra muito bacana, junto com os meus parceiros, que eu orientei pais e alunos, mas principalmente pais, do que fazer e do que não fazer. Essa palestra é uma palestra inteira. Você talvez no Facebook, no YouTube ou até no Instagram, viu alguns trechos das minhas palestras, 1 minutinho. Aqui você vai ter a palestra na íntegra. E eu comercializando isso, eu cobraria R$97 para a pessoa poder assistir a minha palestra. Aqui você vai ter esse conteúdo gratuitamente de bônus, se você estiver junto comigo. Bom, somando tudo, a questão só dos bônus, ficaria só de bônus R$592. É o dobro do que eu estou passando para vocês na questão do curso, dos 297. Tá? Vocês não vão precisar pagar isso. Então a somatória total entre os módulos 997, entre os encontros ao vivo, entre a comunidade e o grupo fechado, entre o bônus, um total seria de 5.385. E eu já falei para vocês, eu não vou cobrar isso, eu já falei o valor para vocês. Eu quero que realmente vocês me ajudem a gente impactar positivamente a vida de muita gente, levando essa informação de qualidade. Então eu preciso da tua ajuda também. Eu quero que isso chegue nos 4 cantos do Brasil e depois, por que não, para fora, né? Como eu falei, 12 de 28,94, desculpa, de coração. A minha briga com a minha turma foi que isso aqui é um valor ridículo. Tá? Pela quantidade de informação, é ridículo. É ridículo. Então, se você entendeu tudo isso, vale a pena. Acredite em mim. E lógico, você tem 15 dias de garantia. O que são os 15 dias de garantia? Comprou o curso, olhou a comunidade, olhou o manual e não gostou, você pode pedir teu dinheiro de volta de maneira incondicional. O que isso significa? De coração, eu não vou nem te perguntar o porquê que você pediu o teu dinheiro de volta, eu simplesmente vou te devolver. Eu devolvo o dinheiro. 15 dias, começou a olhar os cursos, começou a olhar as aulas, começou a participar da comunidade, olhou, teve contato junto ali próximo, você não gostou, eu vou te devolver seu dinheiro. Não tem problema nenhum. Por que eu digo isso? Porque eu garanto no que nós estamos fazendo, no trabalho, do quanto que a gente está se empenhando. Tá? E aí, conversando com o pessoal, que essa foi a nossa briga o dia inteiro hoje, foi uma loucura. Porque é o seguinte, dentro do valor, eu não sei se vocês conseguiram mensurar o valor que tudo isso que eu estou entregando, a diferença de preço e de valor. Tá? Preço é o quanto que está ali na tela, o valor é quanto isso realmente vale. Eu estou entregando muita coisa de qualidade para vocês, por um valor irrisório. Só que, se você ficou comigo 1h30, a gente batendo um papo,
e conversando, e aqui interagindo, e eu já quero dizer obrigado por todas as pessoas que combinaram no chat e falamos por aqui, eu tenho que te beneficiar por isso. Beneficiar por quê? Porque você está comprometido e eu falei que eu estou comprometido com você. Se você tomar a decisão de estar junto na comunidade, estar junto comigo e tomar a decisão isso verdadeiramente, o que eu vou estar fazendo? Desconto. Até as 23 horas e 59 minutos de hoje, ou seja, até a meia-noite, até virar o dia, de segunda para terça, eu tiro 100 da minha comissão e de todo o pessoal, de todo o custo, para você tomar a decisão. Aí você fala, caramba, mas como é que você faz isso? Eu estou tirando mais de 40% do valor. Mas é por quê? É para você tomar realmente a decisão. Tomar a decisão do que tem que ser feito. R$ 197 dá 12 de 19,21, pelo amor de Deus, cara. O pessoal está desesperado querendo que você ponha um link para comprar o curso. Ah, o pessoal está querendo comprar já? Não, peraí, tô chegando. Vamos lá. Põe o link na tela, trilhofutebol.com. Vou colocar o link aqui. Desculpa, pessoal. Bom, esse é meu último slide. Meu último slide é o seguinte. Agora você tem 2 caminhos, tá? O caminho certo e o caminho que você acha que é o certo, na tentativa e erro. Você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi, você não precisa cometer os mesmos erros que eu vi os pais cometendo, simplesmente toma a decisão, toma as rédeas de fazer o que tem que ser feito. E para isso, vocês contam demais comigo. Eu vou estar à disposição de vocês. Eu estou extremamente engajado com esse projeto, em fazer acontecer. Eu estou realmente, cara, meus últimos fios de cabelo já foram, porque a minha missão é poder ajudar você a conseguir dar uma oportunidade para o teu filho. E para quem perguntou o link, é só entrar em trilhadofutebol.com.br/curso. Até a meia-noite, até as 23h59, você vai ter esse desconto dos R$100. Você consegue fazer em até 12 vezes, é óbvio que com as parcelas você vai ter um acréscimo de juros, mas a plataforma já faz tudo isso para você. Quer pagar à vista? R$ 197. Quer parcelar até em 12 vezes? R$ 19,21. Então, toma a decisão, vamos estar junto. As pessoas que começaram a tomar a decisão agora já vão receber coisas da comunidade, já vão começar a receber informações. Você que está no grupo de WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, e que está começando a receber informação, você vai ter um grupo específico para estar trabalhando com você. Então, toma a decisão, que eu estou à sua disposição para poder trabalhar junto e poder te ajudar. Conta comigo, vamos levar essa mensagem para muita gente, e eu estou sempre às ordens para poder ajudar vocês a atingir o objetivo de vocês.